Olá, mis e filhas, esse é o canal Arcano 1, o canal de magia, bruxaria, com leves toques de psicologia. O meu nome é Pedro de Falco, seja muito bem-vindo a este que é mais um vídeo desse canal que fala tanto sobre magia e assuntos de espiritualidade. A gente estava um tempo sem produzir vídeos e retomamos agora, porque retomamos o canal do Instagram também. Aliás, se você não segue lá no Instagram ou no Facebook, segue lá no Instagram, @Pedro de Falco, para você acompanhar as novas atualizações e os novos vídeos que vão sair, né? Lá no Instagram, inclusive, eu fiz uma votação sobre que temas que as pessoas gostariam de ver aqui em vídeos de YouTube, para a gente trocar uma ideia, para a gente explorar mais, porque aqui no YouTube dá para divulgar, dá para você explorar mais, né, o assunto, dá para você falar ele com mais calma. E aí eu coloquei alguns temas lá no Instagram e aí o que as pessoas mais votaram é básico para iniciar magia. Então, por conta disso, nós vamos aqui fazer uma série de vídeos, porque magia não é uma coisa muito básica, sendo bem sincero. Principalmente quando a gente pensa na magia cerimonial, que ela tem muitos detalhes, ela tem muitos meandros. Então, por conta disso, a gente vai fazer uma série de vídeos aqui no canal, falando de vários pontos que a pessoa aí, o aspirante à magia, precisa se preocupar para conseguir desenvolver então um ritual bem feito, um ritual que vai atingir aí os objetivos da pessoa de comungar com uma força espiritual e de produzir mudanças na realidade, que é para isso que a gente faz magia, né? No fim das contas, é por conta dos resultados, é por conta da mudança. Então, nos vídeos que vão seguir, nós vamos falando de vários pontos que são importantes para a magia. Eu tenho desenvolvido algumas teorias para explicar melhor magia e a gente vai utilizar agora uma das teorias que eu estou desenvolvendo, que é o tetragrama da ritualística. Existem 4 pontos que a gente precisa se preocupar quando a gente está pensando em executar uma ritualística bem feita. E hoje nós vamos começar com o primeiro ponto, que muitas pessoas subestimam, muitas pessoas às vezes querem passar por cima desse ponto e não é ideal, não é legal você fazer isso, porque ele é muito importante, ele é muito determinante, que é o quê? Cosmovisão. Sim, eu falei, né, esses dias atrás, há algumas semanas, lá no Instagram, para você que não conhece lá o meu Instagram, eu divulgo conteúdo sempre, eu estou sempre divulgando conteúdos ali de magia, e um dos conteúdos que a gente divulgou foi uma explicação sobre o que eu chamo, né, um outro termo que eu utilizo na magia, que é a doutrina dos 7 planetas, que vai falar de todos os planetas aí da astrologia clássica e como você trabalha com eles na magia. E ali eu falei de cosmovisão também. Eu comecei falando um pouco sobre cosmovisão e sobre por que a cosmovisão é tão importante para você conseguir entender ali essa doutrina dos 7 planetas. Então aqui eu vou falar de novo sobre cosmovisão, vou reforçar esse ponto, do porquê que a cosmovisão é importante para você seguir aí um ritual, e começando já o que a gente vai desenvolver hoje. Cosmovisão, por quê? Por que é importante eu ficar lendo livro de teoria mágica? Muitas pessoas às vezes, isso já nos grupos lá de Facebook, eu participo muito de grupos de magia no Facebook, eu gosto de trocar ideia, é recorrente assim, grupos de magia, as pessoas: eu queria começar a praticar magia, o que vocês me indicam? Eu queria começar a praticar goétia, mas eu queria que fosse logo para a prática, o que vocês me indicam? Nesse ponto, assim, as pessoas chegam lá com muitas dúvidas, né? Muito perdidas, porque a boa verdade é que a maioria dos livros de magia, eles não são feitos para iniciantes. Essa é a realidade. A maioria dos livros de magia, elas já partem do pressuposto que você entende alguma coisa de magia. E isso deixa as pessoas muito perdidas, né? E aí, essa questão de cosmovisão, você não vai ver em nenhum livro de magia falar que isso é importante. Nenhum. Eu nunca vi um livro de magia chegar e falar: vamos estudar primeiramente cosmovisão. Não existe isso. Porém, em todos os livros de magia é esperado que você saiba algum tipo de cosmovisão em alguma coisa.
o que deixa as pessoas muito perdidas, porque os livros já vão entrando em termos, em símbolos, em gráficos, em tabelas, assim, a pessoa quer arrancar os cabelos porque não está entendendo nada. E por que as pessoas não entendem muito dos livros de magia? É porque elas não entendem que por detrás daquilo tudo que está sendo colocado nas páginas do livro, entre ali as palavras, entre os capítulos, nós temos uma coisa que é determinante na espiritualidade como um todo, que é cosmovisão. E o que é isso? Cosmovisão, como o próprio nome diz, visão do todo, visão do cosmos. A cosmovisão é como você enxerga a realidade e principalmente a realidade espiritual. E isso, gente, isso é passado para a gente de uma forma muito automática, a gente às vezes nem percebe. Você quer um exemplo? A maioria das pessoas tem uma cosmovisão e elas nem pensam. Qual que é a cosmovisão que a maioria das pessoas tem hoje em dia? Quando a gente pergunta, você vai morrer, você vai para onde? O que a maioria das pessoas pensa? Eu vou para o céu, eu vou para o paraíso, eu vou para o plano superior. O que é isso? É uma cosmovisão. É uma forma de você enxergar o plano espiritual. Então, assim, sem a gente perceber, nós já temos uma cosmovisão inserida na nossa cabeça, que é a cosmovisão católica cristã. Ou judaico-cristã, a gente poderia dizer, mas não diria tanto, porque o judaísmo não tem essa visão de plano superior, que a gente vai considerar como céu, nível material, e plano inferior, que eles chamariam de inferno, né? A igreja católica. O judaísmo não tem essa visão dessa forma. Então não poderia ser judaico-cristã, é mais católica, porque somos um país que foi criado numa visão católica. Então, desde a época que a gente vai nascendo, a gente vai ali recebendo os nossos primeiros conceitos da nossa família, da sociedade, já vai sendo colocado na nossa cabeça uma visão de universo. E isso delimita totalmente como eu enxergo a realidade espiritual e como eu vou enxergar os fenômenos dessa realidade espiritual. Então, por exemplo, um espírita. O espírita ele também tem uma cosmovisão que lembra a visão católica, plano superior, terra, ou matéria, não vamos dizer terra, porque o plano material inclui aí todo o universo, e você tem o plano inferior, que eles vão ver como umbral, trevas, coisas assim. Existe um gradiente já aí na visão kardecista, mas ainda assim é uma visão que abrange o mundo superior, a nossa realidade material e o mundo inferior. A magia e a espiritualidade, ela vai te ensinar diversas cosmovisões. E quando você está lendo livros de teoria, aqueles livros mais densos, assim, que a gente poderia enumerar muitos, tem o Liberaba do Crowley, que é o livro 4, você tem os 3 livros de filosofia oculta do Cornelius Agrippa, você vai ter aí O Caminho do Adepto do Franz Bardon, você vai ter outros livros aí que são clássicos da magia. Todos eles no começo vão te passar alguma cosmovisão. Por quê? Como que você vai evocar o espírito se você não sabe de que plano ele vem, se você não sabe quais são os nomes divinos que regem ele, se você não sabe a cor que esse plano representa, qual cor que representa esse plano, se você não sabe números que podem significar esse plano de existência que esse espírito pertence, você não sabe odores que você pode usar relacionados a esse plano. Vocês estão vendo como que cosmovisão é importante? Com a cosmovisão, eu vou entender uma coisa muito básica, que é uma das máximas aí da magia, que é a frase: assim como é em cima, é embaixo. Uma das coisas que essa frase está querendo dizer é o quê? Assim como existem representações nos planos superiores, você vai encontrar essas representações nos planos inferiores da matéria. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, a doutrina dos 7 planetas, que vai separar aí os planos superiores em vários níveis de realidade, cada um relacionado a um dos planetas da astrologia clássica. Aí você quer evocar, por exemplo, o arcanjo de Júpiter, que é o arcanjo Saquiel. Se você entende da cosmovisão
dos 7 planetas, logo você vai saber de cara o quê? O arcanjo Saquiel, ele está relacionado à esfera de Júpiter. Como ele está relacionado à esfera de Júpiter, o nome divino é Elon. E a cor é azul, o número é 4. Olha quantos símbolos a gente já tem. O incenso, poderíamos colocar noz moscada, cedro poderia ser utilizado. Olha quantas coisas nós já estamos tendo aqui para conseguir criar uma ritualística eficaz para chamar esse espírito. Hein? Você está começando a entender agora por que cosmovisão é importante? Porque se eu pego uma ritualística, por exemplo, eu vou e escrevo aqui uma liturgia e entrego para você, e você não tem compreensão de cosmovisão, você não compreende o que essa liturgia está querendo dizer, o que ela está querendo simbolizar, é só um papel que você vai ler e não vai significar nada, e não vai chamar nada também. Então, quando a gente entende isso, a importância de cosmovisão, a gente pode entender então por que muitos rituais dão errado. Porque a pessoa, na verdade, ela nem compreende o que ela está chamando ali. Ah, eu vou chamar o Daimon, eu vou chamar Paimon, né? É um rei. Não sabe nada de simbologia de rei, o que esse rei significa, qual esfera que rei está conectado, que plano que está conectado, qual cor, qual metal, qual incenso. Não sabe de nada. Então você está entendendo que para a prática magística é extremamente importante você ler. Você tem que ler muitos livros para você aumentar o arcabouço simbólico dentro da sua mente dos símbolos desses seres, desses planos, desses níveis vibracionais. E aí não tem jeito, gente. É ler, ler, ler e ler. Por isso que a leitura, ela é algo que vai fazer parte da vida do aspirante aí da magia, do aprendiz da magia, pro resto da existência. Porque essa cosmovisão, ela não é fixa. Na verdade, a gente está sempre atualizando nossa cosmovisão. Então, por exemplo, quando eu comecei a praticar magia cerimonial, eu comecei com uma cosmovisão. Eu tinha uma visão ali da doutrina dos 7 planetas, uma visão de cabala, entendia de árvore da vida, dos 7 planetas, como arquitetava aquilo, e aí a gente começou uma ritualística mais simples. E por a gente ter uma noção de cosmovisão e conseguir colocar símbolos ali, tanto na liturgia quanto no altar, a gente conseguiu chamar esses seres para a próxima e conseguiu fazer magia de forma eficaz. Agora, recentemente, depois de muito estudo, de muita leitura, a minha cosmovisão expandiu. A cosmovisão aqui da nossa casa, a minha e da Daniela, expandiu. Então a nossa ritualística mudou, o que começou a abranger mais materiais, o que começou a abranger mais simbologia, o que retornou para a nossa prática em muito mais manifestação imaterial dos espíritos e muito mais resultado. Então isso não é em vão, gente. Às vezes você está com pressa, você quer evocar o espírito logo, você quer já riscar o selo no chão e já chamar. E isso é importante, porque a prática tem que acompanhar também o estudo, você tem que praticar. Porque se você só ler, você vai ser só um ocultista de poltrona, que não sabe nada de como o espírito funciona. Mas você precisa ler. Entendeu? Você tem que ler. Então, se você tem preguiça de ler, se você é uma pessoa que não gosta muito de debruçar ali, e são leituras que não são simples, às vezes você tem que ler 2, 3, 4 vezes. Se você não gosta de ler, então talvez você possa buscar uma cosmovisão mais simples, né? Porque a magia cerimonial, ela eu não vou puxar sardinha assim, né? Mas ao mesmo tempo vou, porque a magia cerimonial, ela é o suprassumo do que é a magia. Existem magias de inúmeras formas, mas a magia cerimonial, ela é o ápice do ápice da simbologia, da semiótica, do complexo. Então, existem muitos símbolos, existem muitos mistérios a serem desvendados, mas não é impossível, gente. Às vezes as pessoas ficam assim muito impressionadas com aquele tanto de gráfico, aquele tanto de coisa. Gente, tudo isso é para te ajudar na hora que você estiver lá, na frente do seu altar, dentro do seu círculo, as velas tudo acesas, para você entender quem que você está chamando. Então não fica com medo desses símbolos, não fica pensando assim, nossa, se eu não entender isso tudo, eu não vou conseguir praticar magia. Não é assim.
A magia é uma construção constante. Então, na medida em que você vai estudando cosmovisão, vai ampliando o seu leque de percepção, você vai implementando essas coisas na sua prática magística, colocando mais símbolos, colocando mais detalhes ali no seu ritual, e ela vai crescer e ela vai enriquecer. Então, uma coisa que eu falo sobre cosmovisão é: não desista. Não desista dos livros complexos. Busque ajuda, conversa. Eu estou aqui à disposição para trocar ideias, se for dentro da minha capacidade de entendimento, se eu tiver em tempo, né? Às vezes estou trabalhando, não posso te atender ali no direct, mas eu estou aqui para te ajudar. Esses conteúdos são feitos, inclusive, para ajudar as pessoas a descobrir que magia pode ser muito mais simples do que elas pensam. Aquelas complicações, aquelas formas, aquelas coisas que assustam o praticante no início, são na verdade barreiras que os próprios magistas colocam nesses materiais para servir de chave, de porta, para barrar os curiosos, para barrar aquelas pessoas que não têm uma intenção mais digna, uma intenção mais elaborada para fazer magia. Então aquilo é uma peneira para você desistir ali no começo mesmo. Então não desista, continua fazendo as anotações, continua lendo, que esse universo ele vai se abrir. Tá, eu fiquei aqui pensando, me colocando no lugar das pessoas aí que estão assistindo, né? E fiquei me perguntando assim, tá, beleza, quero começar a magia cerimonial. Qual é a cosmovisão central? É a cabala? É o hermetismo? Para que rumo, assim, que eu preciso começar a estudar? Eu preciso saber o que de começo, de cosmovisão? Eu diria que para a gente começar magia cerimonial, você precisa, assim, de ter uma noção básica, no mínimo, de duas linhagens, que é a cabala. Você precisa entender da cabala especificamente, você precisa entender a árvore da vida. E, junto disso, você precisa entender da doutrina dos 7 planetas, o que vai abarcar aí hermetismo e astrologia no começo, né? Você precisa ter uma noção básica disso, entender o que é a árvore da vida, entender o que são os 7 planetas, entender como que a árvore da vida e os 7 planetas se misturam e o que essas coisas estão querendo dizer aí sobre a realidade do cosmos, como que se traduz isso em níveis de realidade e símbolos e coisas. Se você entender isso, você consegue então navegar pela magia cerimonial e começar a fazer seus rituais de uma forma muito eficaz. É o princípio. É o princípio que a gente precisa entender para conseguir navegar aí na magia cerimonial. Então, essa semana ainda, vai lá curtir o meu Insta, principalmente, que é onde eu estou mais ativo. O Face eu também posto textos, eu estou publicando mais pelos stories. Essa semana ainda, provavelmente lá pela quinta-feira, eu vou colocar lá alguns livros para você começar a entender a magia cerimonial, para você começar então a ter os seus primeiros passos ali na magia cerimonial. Em breve eu devo, não vou colocar data, porque senão vocês vão ficar cobrando, devo lançar aí um material sobre as clavículas de Salomão, que é o livro base da magia cerimonial salomônica, da magia cerimonial que eu pratico e toda a comunidade aí de magos aí da nossa era bebeu dessa fonte para criar ordens, para criar tudo que a gente conhece de magia hoje em dia, veio desses grimórios da Idade Média, e um dos grimórios mais importantes é as clavículas de Salomão. Então eu estou preparando um material muito massa aí, que vai ajudar vocês bastante. Mas quinta-feira eu vou divulgar alguns livros lá nos stories para vocês já começar a se guiar aí, para começar a dar os primeiros passos na magia cerimonial. Lembrando, gente, então, que nós temos aí serviços no nosso canal. Se você está procurando um oráculo, se você quer entender melhor aí sobre várias questões da sua vida, nós trabalhamos com tarô, runas e baralho cigano. Se você quer uma limpeza profunda, se você quer um trabalho magístico aí de limpeza, de purificação, de desobsessão, trabalhamos com a mesa radiônica também e, claro, fazemos rituais com as energias dos planetas, trabalhamos com Goetia também, fazemos rituais para todos os fins que você tiver aí na sua mente. Estamos aqui para atender você. Espero que esse vídeo possa ter auxiliado você alguma coisa a entender um dos primeiros passos
precisa aprender para começar a fazer magia. Teremos mais vídeos aí nos próximos dias dando mais nortes a respeito disso. Se você curtiu, então curte esse vídeo, deixa aquele joinha que ajuda demais a gente a ser reconhecido aí pelo YouTube. Compartilha com aquele amigo seu, com aquela pessoa que possa estar querendo dar os primeiros passos aí na magia. E até mais!